Bom, coleguinhas, na aula de hoje nós falaremos de partículas idênticas, certo? Como são o caso dos elétrons. Tá? Até agora a gente tratou o problema de uma única partícula. Tá? No caso do átomo de hélio foram duas, mas a gente não se preocupou com a física do problema. Tá? Então, no caso de uma partícula, a gente tinha, né, a solução. A gente resolveu a equação de Schrödinger, isso aqui seria uma solução estacionária, né? E a gente interpreta psi de E através da probabilidade de encontrar a partícula em uma determinada região em um determinado volume ΔV. Tá? A princípio, a gente pode estudar qualquer partícula sob a ação de qualquer potencial, sei lá, um potencial tipo mola, um potencial harmônico, um potencial coulombiano, como a gente fez no caso do átomo de hidrogênio, um potencial degrau. Como vocês fizeram isso bastante, né? Mas como que a gente deve tratar o problema de duas ou mais partículas? Né? Essa é a questão agora. Bom, para escrever a equação de Schrödinger, primeiro a gente precisa escrever o operador hamiltoniano do sistema e para uma função de onda que seja uma função de onda do tipo psi de x1, x2 e t. Né? Então você tem aqui uma dependência da partícula x1, da partícula x2 e do t. Então o hamiltoniano seria a energia cinética da partícula 1 e o potencial de 1, a energia cinética da partícula 2 e o potencial de 2, e o potencial de interação entre essas duas partículas, que nem a gente viu no átomo de hélio. Tá? O que nos dá a equação de Schrödinger dependente do tempo, que fornece a evolução temporal desse cara, que é dado por essa expressão assim, aqui. Tá? Bom, até aqui tudo bem, sem problema, eu acho que está direto, mas como que a gente interpreta o que é psi de x1, x2 e t? Tá? A gente faz exatamente uma analogia. A gente pensa que isso daqui, essa integral aqui, toda, é a probabilidade de encontrar a partícula 1 entre A e B e a probabilidade de encontrar a partícula 2 entre C e D. Tá? O fato da mecânica quântica usar funções de onda e as partículas só se manifestarem no momento da medição vai impor uma condição sobre o meu ρ de x1, x2 de t, que eu estou definindo aqui como essa densidade probabilidade, aqui o meu módulo ao quadrado de psi de x1, x2 e t. Veja bem, se eu pego e quero só a probabilidade de encontrar a partícula 1 em x, não importando onde está 2, tá? O que eu tenho que fazer é integrar em x2 de menos infinito até infinito ρ de x, x2 dx. E aí eu tenho a partícula 1 em x, certo? E a partícula 2 tanto faz, integrei no espaço inteiro. Agora, e se eu quiser fazer o contrário, encontrar a partícula 2 em x e não me importa onde está a partícula 1? Então eu vou integrar a 1 de menos infinito até mais infinito e de ρ de x1, x dx, porque eu sei onde está a minha partícula 2. A questão é que, como a gente só sabe no final das coisas o que está acontecendo, ao detectar a partícula, a gente não sabe se a gente detectou a partícula 1 ou a partícula 2. Certo? Se a gente não sabe se a gente detectou a partícula 1 ou a partícula 2 porque elas são idênticas, isso implica que o meu ρ tem que ser simétrico. O que significa isso? Significa que o meu ρ de x1, x2, t tem que ser igual ao meu ρ de x2, x1, t. Tá? Ρ tem que ser simétrico em seus argumentos. Então, por exemplo, se eu pego um ρ de x1, x2 desse jeito, que é elevado a x1, ln de x2, e eu pego e vou calcular, ó, e se eu pego o ρ de x2, x1? Bom, ρ de x2, x1 é elevado a x2 ln do módulo de x1. Pô, isso aqui é diferente de ρ de x1, x2. Logo, não é simétrico. Se eu pego agora o ρ de x2, x1, para esse segundo cara, eu vou ter elevado a x2 ln do módulo de x1 mais elevado a x1 ln do módulo de x2. Pô, eles são iguaizinhos. Simétrico. E nesse caso aqui também, ρ de x2, x1
é igual a E elevado a x2 mais x1. São iguaizinhos. Simétrico. E esse aqui vocês vão ver que é diferente de ρ de x2, x1. Então ele não é simétrico. O fato que a gente tenha que impor, né, como as partículas são idênticas, a gente impõe que ρ seja simétrico, vai também ter uma imposição sobre a função de onda das partículas para que elas descrevam partículas idênticas. Partículas com spins semi-inteiros, elétrons, prótons, nêutrons, são chamados de férmions. Nos férmions tem a função de onda é antissimétrica. Partículas com spin inteiro, partículas alfa, L4 e fótons, são bósons. Bósons têm funções de onda simétrica. Ambos os casos, como o meu ρ é um módulo de psi de x1, x2 e t ao quadrado, em ambos os casos você vai produzir ρ simétrico. Certo? Tá, então como que a gente vai resolver o problema de duas partículas? Então, de novo, aqui eu vou fazer um exemplo para vocês terem uma noção, tá? Vamos pegar duas partículas em uma caixa infinita entre 0 e A. De novo, vocês são capazes de resolver isso perfeitamente sozinhos. Tá? Então, aqui eu tenho potencial infinito, aqui eu tenho potencial infinito, de forma que psi igual a 0 fora da caixa. Tá bom? Bom, notem, a minha newtoniana ela é separável. Tá? E eu vou me preocupar apenas... Eu posso, inclusive, como não depende do t, eu posso tirar o t da jogada, tá? Trabalhar apenas com as soluções estacionárias. E vocês podem ver que a minha newtoniana ela é separável de x1 e x2, o problema não tem interação. Então eu posso escrever a minha função de onda como sendo produto da função de onda da partícula 1 com a função de onda da partícula 2. Tá? Ou seja, na verdade, tudo que eu preciso resolver é um problema assim. Se eu resolvo um problema desse, aí depois é só multiplicar, dá no mesmo, considerando para n e para m. Tá? E vocês sabem resolver isso, vocês resolveram isso já. Tá? A função de onda, que é a solução desse tipo, ela é uma função de onda raiz de 2 sobre A seno de npx A sobre A, com n igual a 1, 2, 3, blá blá blá. Tá? E En é menos h cortado ao quadrado π ao quadrado n2 sobre 2m a ao quadrado. Isso é para uma partícula. Se eu quero, obviamente, para duas partículas, eu vou ter que o meu psi de E vai ser um raiz de 2 sobre A seno de npx sobre A, raiz de 2 sobre A, seno de mpx sobre A. Tá? Então, vou ter uma componente em N e uma componente em M. Tá? Lembrando que todas essas funções aqui, isso aqui se eu pego um psi de N igual a 1, estrela, vezes psi de N igual a 2, faço a integral no espaço inteiro, isso aqui dá 0, que significa que elas são ortogonais. Nossa, ficou feio ali, né? Vamos mudar para o outro lado? Opa. Psi estrela de N, vou fazer assim, psi de N, dv é 1, elas estão normalizadas. Psi estrela de N, psi M, dv é igual a 0, significa que elas são ortogonais entre si, certo? Então essas funções de onda elas são ortonormais. Tá? Então, ela vai ser, a minha função de onda de duas partículas é um produto entre essas duas e a energia, obviamente, vai ser a soma da energia. Então, se eu quero uma solução para esse problema, eu tenho que vai ser psi1 de x, psi1 de x1, psi1 de x2, né, o produto das duas. Então aqui eu teria, opa, não escrevi x1 e x2, né? x1 e x2, por exemplo, certo? E a energia é a E1 mais E1.
Ou psi1 de x1, psi2 de x2 é 1 mais E2. Ou psi2 de x1, psi1 de x2, que é 2 mais E1. Certo? Então essa seria a solução do nosso problema, certo? Não. Pera um pouquinho só. Porque você está trabalhando com partículas idênticas. Então você só pode aceitar uma função de onda que ela é simétrica ou antissimétrica. Tá? Isso daqui é simétrico. Isso daqui não é nem simétrico nem antissimétrico. Se eu troco x1 por x2, eu troco a minha função de onda. Então quando eu tenho nm diferentes, tá? A gente pode obter um estado E, que é n mais em, combinando essas duas soluções. Então isso daqui é uma solução simétrica. E isso daqui é uma solução antissimétrica. Tá? Só a primeira está valendo porque a gente já sabe que ela é simétrica. Quando você tem dois n's iguais ali, aí a gente sabe que é simétrico. Se não, para você descrever partículas idênticas, você tem que combinar as suas funções. Ah, professor, e no caso do hélio, é que lá a gente não inclui o spin, então espera um pouco que aí a gente vai incluir o spin junto na jogada. Tá? Então, por enquanto, só aguardem. Sem spin. Estou tratando de partículas idênticas e vendo como tem que ser a cara da minha função de onda apenas. Tá? Isso daqui é só um fator de normalização. Tá? Vocês podem provar que isso daqui está normalizado e isso daqui está normalizado, lembrando que as minhas funções psis minúsculos são funções ortonormais. Tá bom? Bom, notem que a gente não pode usar dois estados iguais para compor uma função de onda de férmions. Ah, como assim, professor? A função de onda de férmions ela é antissimétrica. Férmions. Tá? Ela tem que ser antissimétrica como essa. Se n igual a m aqui em cima, o que acontece? Meu psi de E é igual a zero. Tá? Então, esse postulado da simetrização, ele traz para a gente já o fato que dois férmions não podem ocupar o mesmo estado quântico. Tá? E aí é comum a gente representar os estados através desses diagramas, em função da energia, onde você tem, por exemplo, aqui a energia, né, dos estados, você tem os estados e você colocou duas bolinhas no mesmo estado. Isso aqui, obviamente, são bósons, porque férmions não podem ocupar o mesmo estado. Ah, como é que é a função de onda desse cara? Psi de alfa de 1 vezes psi de alfa de 2 e a energia vai ser a soma. Ah, agora eu tenho dois estados diferentes. Olha, está ocupando o alfa e o gama. Sim. Então, férmions ou bósons? Não sei. Se a função de onda for simétrica, se tiver um mais, aí são bósons. Se a função de onda for antissimétrica, um menos, aí você tem férmions. Muito interessante com certeza. Certo? E o que acontece com três partículas ainda não interagentes, hein? Aí agora a situação fica um pouco mais complicada. Tá? A sua função de onda ela vai ser o produto de uma função de onda do pro elétron 1, pro elétron 2 e pro elétron 3. E aqui eu peguei três estados, alfa, beta e gama. Então você está pensando, eu estou pensando num diagrama assim, onde eu tenho alfa, beta e gama. E eu tenho três partículas que eu posso preencher em qualquer um desses três níveis, construindo estados totalmente simétricos ou totalmente antissimétricos. Tá? No caso de bósons, são totalmente simétricos, quer dizer que a função de onda não troca de sinal se a gente faz R1 troca R1 por R2, ou R1 por R3, ou R2 por R3. Tá?
Então as funções de ondas elas ficam um pouco mais complicadinhas. Tá? Vamos considerar, por exemplo, o caso onde você tem 3 estados diferentes, alfa, beta e gama. Então você está colocando um elétron em cada um próton, uma partícula alfa em cada um dos meus estados. Tá? Então, esse é um caso dos bósons, né? Eu estou colocando uma partícula alfa em cada um desses estados. Para você descrever esse tipo de função, você tem que lembrar que a função de onda tem que ser simétrica. Ou seja, se eu trocar 1 por 2, eu tenho que chegar exatamente na mesma função de onda. Né? Então, será que então a função de onda ela fica bem mais complicadinha, porque ela agora vai ter 6 termos, tá? Que representa, olha, 1, 2, 3, troquei 2 e 3. Tem esse termo novo aqui, tem esse outro termo 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 aqui. Isso, se você fizer agora psi de 2, 1, 3, você vai ver que é exatamente igual a psi de 1, 2, 3. Porque ela é totalmente simétrica. Tá? Se você pega 2 estados iguais no espectro, então você colocou 2 partículas alfa numa energia e colocou uma partícula em gama, então ela fica um pouquinho diferente. Tá? Agora você só vai ter 3 termos. Tá? O seu fator de normalização também está diferente. Aqui é 1 sobre raiz de 6, aqui é 1 sobre raiz de 3. E aí você sabe que se você pegar o psi de 2, 1, 3, ele vai ser igualzinho ao psi de 1, 2, 3. Tá? Se você pega todo mundo no mesmo estado, aí é fácil, né? Isso aqui é fácil de você ver, que é igual a psi de 2, 1, 3, ou psi de 3, 1, 2. Você consegue ver isso facilmente e a energia é simplesmente a sua. Tá? No caso de férmions, eu não tenho o III, não tenho o II, a única possibilidade é cada um ocupando um estado diferente. Cada um ocupando um estado diferente. Essa é a única possibilidade que você tem para férmions. Tá? E aí, a sua função de onda agora, ela vai ganhar uns sinais de menos aqui. Para representar o quê? Para representar o fato de que se eu fizer psi de 2, 1, 3, ou seja, eu troquei a partícula 2 com a partícula 1, a função de onda troca de sinal. Isso é menos psi de 1, 2, 3. Tá? E se eu fizer essa troca aqui de novo, ó, psi de 2, 3, 1, eu troquei 2 vezes. Aí ela vai ter o mesmo sinal. E é menos a psi de 1, 2, 1, 3. Tá bom? Por quê? Porque ela tem que ser antissimétrica, porque ela representa férmions. Dois férmions não podem ocupar o mesmo lugar sempre. O mesmo estado. O mesmo lugar, o mesmo estado quântico. Um jeito fácil da gente representar esse negócio sem a gente fazer grandes loucuras é a gente escrever para férmions usando os chamados determinantes de Slater. Tá? Esses determinantes de Slater, eles põem nas linhas os estados, nas colunas os elétrons. Então nós temos elétrons 1, 2 e 3, e aqui o estado alfa, beta e gama. Então olha só, porque os determinantes de Slater quebram um galho para a gente, que são assim uma loucura. Se eu troco o elétron 1 com 2, né, se eu troco 2 elétrons, eu estou trocando 2 colunas. O que acontece com o determinante quando troca 2 colunas? Muda de sinal. Então, automaticamente aqui, eu já sei que se eu troco 2 elétrons, eu estou mudando o meu determinante de sinal e a minha função de onda troca de sinal. Né? Porque a função de onda é o determinante desse cara aqui. Isso também me diz uma coisa, se eu tenho 2 estados exatamente iguais, se eu ponho aqui psi alfa e aqui ao invés de beta eu ponho tudo alfa, 2 estados iguais, meu Deus, determinante é 0. Então, o determinante de Slater é uma forma muito elegante de você escrever uma função de onda para férmions. Porque você automaticamente já sabe que ela é antissimétrica quando você troca 2 elétrons. Você automaticamente sabe, você tem aí o princípio de exclusão de Pauli.
porque os dois elétrons não ocupam o mesmo estado quântico. E no caso de N partículas, a única grande diferença é que agora você tem esse N fatorial aqui, que você vai ganhar, e aí você vai ter uma matriz N por N. Tá? Então é isso da aula de hoje. Uma aula bem simples de partículas idênticas. É a última aula antes das férias, tá? Do nosso recesso de final de ano. Também é a aula que vocês não vão ter uma listinha de exercícios sobre isso diretamente, né? Porque você não tem uma tarefa, né, diretamente sobre isso, porque hoje é entregue a lista que vocês têm até sábado à noite. Essa é a primeira lista valendo nota que vai até a matéria da aula passada, semana passada. Não inclui átomo de hélio e não inclui partículas idênticas. Tá bom? Então, boa sorte, façam tudo bonitinho, façam depois o upload dos arquivos, tá? Entreguem até sábado à noite. Qualquer problema de conexão, vocês, por favor, me avisem. Tá bom? Então, boa lista, boas férias, a gente se encontra na volta em janeiro. Tchau!